Tem estados e estágios, né? Fases de consciência para a gente conseguir fazer as mudanças. A grande maioria das pessoas, elas estão, o que eu passei a chamar pessoalmente, o estado mental da estagnação. Sabe, a gente ouve aquela frase do zona de conforto, né? Mas conforto para quem, né? Porque a pessoa, conforto, o que a palavra diz? Tá tranquilo, tá de leve. De fato, todos nós buscamos por conforto, né? A gente quer estar tranquilo e leve. No entanto, quando as pessoas estão abaladas emocionalmente, não existe a zona de conforto. O que existe é uma zona de estagnação. A pessoa está confusa, a pessoa está estagnada, não consegue avançar, mesmo acreditando que pode fazer diferente, ele está nesse estado de pressão emocional. Essa pressão emocional, dependendo da intensidade, cria uma barreira física ocular na cabeça da pessoa. A pessoa não consegue ver, não consegue nem saber que ela não está bem, sabe? Porque ela entra numa dinâmica de trabalho, casa, família, sabe? Cuidar. Ela entra nesse estado, ela vê os sintomas, sabe que, por exemplo, está com burnout, né? Que é essa sobrecarga emocional, está com picos de ansiedade, está em algum nível de depressão, né? A pessoa está emocionalmente abalada, só que ela não sabe ainda que isso não é normal. Ela passou a acreditar que isto é o normal, né? Que o normal é você ter isso, tá trabalhando enquanto os outros dormem, o normal é todo mundo tá trabalhando, porque as pessoas não se expõem e não se exporão, pelo menos nos próximos anos, de dizer, eu não estou bem. A gente entra na internet, tá todo mundo bem. Você vê no trabalho, tá aparentemente tá todo mundo bem, certo? Então as pessoas não dizem, meu Deus, gente, eu não estou bem, não estou conseguindo. Mas por dentro, as pessoas estão gritando pedindo ajuda. Elas estão sorrindo para você, mas por dentro elas estão gritando pedindo ajuda. O primeiro é a gente mostrar a essas pessoas que esse estado é um estado alterado. Isso não é o normal. Esse estado vai fazer com que você somatize, ou seja, você transforme essas emoções em dores físicas. Não vai dormir mais, né? Insônia surge, alguns sintomas. Insônia, problemas com sobrepeso, ou emagrece muito, ou aumenta muito peso. Começa a ter irritabilidade em alguns momentos gerais, né? Dentro de casa, no trabalho, né? Falta de ar, né? A pessoa não sente mais ânimo. A tristeza pode vir, né? Eu gosto sempre de trazer essa dúvida, sempre que eu falo quando depressão. A depressão não necessariamente traz sintomas de tristeza. Então, depressão não é igual a tristeza. Tristeza é um dos sintomas que pode ou não aparecer numa pessoa que está no estágio de depressão. Brasil, falo sempre isso. Hoje é um dos países mais depressivos a nível mundial, né? Um relatório colocado pela Organização Mundial da Saúde alguns meses atrás, né? Nós estamos, a nossa sociedade está depressiva, só que as pessoas não sabem, né? E as pessoas precisam se autoconhecimento isso, poder dizer, meu Deus, eu estou depressivo, né? Eu estou um pico ansioso. Então, falo dessas descrições para entender que a grande maioria das pessoas está sofrendo em silêncio e não sabe. Para essas pessoas, não basta apenas dizer, você precisa fazer isso. Porque a pessoa não sabe como ela está se sentindo, então não sabe que ela precisa melhorar. A primeira questão que a gente deve fazer de uma forma geral é educar as pessoas emocionalmente e dizer, isto não está normal. Este tipo de sintomas que eu estou falando para você não é normal. A primeira coisa, nossa, sabe, trazer clareza, nossa, não está normal. Mas o que é o normal? E aí a gente vai para o segundo estágio, que é a pessoa informada como ela está, a gente mostra a ela quais são os caminhos de melhoria, né? Então, olha, por exemplo, dependendo do nível de depressão, aqui eu vou trazer algo que é importante, né? Para tratar depressão e ansiedade, existe o que se chama de um protocolo terapêutico que é estruturado por uma tríade, são 3 pilares. Dependendo do nível da intensidade da depressão, que vai ser avaliada, né, pelo profissional psiquiatra, né, ele vai fazer os testes, ela ou ele fazer os testes, levantar e dizer a você, né, em qual estágio depressivo você está, né, inclusive existem testes na internet, testes abertos, né, mas quem vai trazer esse diagnóstico é o profissional psiquiatra e ele vai dizer para você, né, o psiquiatra regula sintomas, ou seja, a pressão emocional está tão intensa em você que não é mais uma questão de vontade. Sabe quando diz, isso é falta de vontade? Não, a pressão é tão forte que o teu corpo desregularizou,
Há um desbalanceamento hormonal e o psiquiatra com medicamento vai trazer para o balanceamento, né? Só que lembra, ele trabalha sintomas, esse profissional trabalha sintomas, junto com, precisa de um psicanalista, de um psicólogo, né? De uma terapia psicoterapêutica, né? Para entender qual é a causa raiz destes sintomas. Então, aí o psicoterapeuta vai ajudar a pessoa a entender a causa raiz. E, ao mesmo tempo, lembra um tripé? Um terceiro profissional que é a nutrição e o exercício. Né? Então, assim, trabalhando o protocolo. O que significa um protocolo? É a base do tratamento. É o mínimo que precisa ter. A partir disso, vem outras terapias, porque o leque terapêutico é enorme. Terapias integrativas, terapias holísticas, sabe? Reiki, enfim, milhares, constelação familiar. Existem milhares de terapias, né? Que devem, se a pessoa tiver uma afinidade e conhecimento, devem ser trabalhadas. Tudo que agrega, tudo que faz você de uma melhor pessoa e melhora você, você deve testar. No entanto, tem que ter o protocolo, o básico, né? Para partir desse básico, você expandir. E a partir desse momento, essas pessoas que já têm conhecimento, né, de que o estado atual que elas estão não é o normal, elas se abrem para aquilo. Mas voltando e para resumir finalmente, a grande maioria das pessoas não faz ideia, não sabe nem como estão se sentindo. As pessoas têm pouquíssimo conhecimento de vocabulário emocional que você pergunta como você está? Bem, mal, não sei. São as 3 respostas. Mas bem como? Mal como? Você está mal como? Está ansioso, está frustrado, está com raiva, sabe? Como, né? Então, a gente precisa, de forma geral, educar as pessoas emocionalmente, que inclusive um papel deixa em nosso podcast, né? Ajudar as pessoas a se educar emocionalmente, né? Para buscar além do que como elas estão se sentindo no momento.